Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa semana aqui dedicada aos sintomas da menopausa. Você não me conhece, eu sou Maísa Sodré, sou terapeuta integrativa, naturopata, enteroterapeuta e outras formações aí da terapia integrativa, como cromopuntura, acupuntura. E essa semana aqui eu estou dedicada a falar sobre os sintomas da menopausa. E ontem nós tivemos uma live onde eu mostrei que a menopausa, ela não é o problema. Como assim, Maísa? A menopausa é o reflexo de um corpo que já vinha em desequilíbrio. Mas hoje eu quero te mostrar algo ainda mais importante. Por onde começar? E de verdade. Porque não adianta entender e continuar sem direção, né? Eu estou justamente aqui para te falar sobre o que vocês precisam mudar, mas na realidade, muitas mulheres, elas travam bem aqui, quando a gente fala de mudança, né? Por quê? Porque acho que precisa mudar o quê? Tudo de uma vez. Então começa a fazer dieta, começa a usar vários suplementos, modificar a vida, né? Da noite para o dia. E não é assim que funciona, tá? Por quê? Porque isso só vai te trazer o quê? Frustração. O seu corpo, o que ele precisa na realidade? De sequência. E existe uma ordem para isso. E é isso que eu quero passar para você. Então, o primeiro passo, destravar o intestino, tá? Eu vou te passar aqui algo bem básico, mas que assim, antes de qualquer coisa que você for fazer em relação à dieta, em relação à mudança alimentar, você vai precisar que o seu intestino funcione. Não é simplesmente vou mudar e tá tudo bem. Não, por quê? Porque se o intestino, ele tá preso, por exemplo, que é o ponto, né, que a gente mais identifica. Ah, estou com constipação, eu estou com diarreia, né? Então, quando ele tá preso, o que você já observa? Que as toxinas, elas não são eliminadas. Não sendo eliminadas, elas vão estar no seu corpo e fazendo o quê? Aumentando a inflamação. E nesse processo, os hormônios, eles ficam circulando por mais tempo. Eles não são eliminados. Então, por isso, os sintomas. Então, o que você tem que observar primeiro? Você evacua todos os dias? Esse é um ponto. Você sente estufamento, sabe? Quando você come qualquer alimento, ou então nas suas horas, né, de almoço, jantar, fica estufado, aquela coisa, né, prendendo assim na barriga. E também tem a sensação de esvaziamento incompleto. Quando você vai evacuar e você sente que tá alguma coisa presa, precisava sair mais, tá? Então isso já mostra que o seu intestino não está eliminando. Ele está o quê? Sobrecarregando o seu corpo inteiro, tá? Então aqui a gente não tá falando só de um ponto, a gente tá vendo o reflexo do corpo. E quais são, né, as primeiras ações que você pode fazer para melhorar? Água ao acordar, tá? Isso vai estimular, assim, um reflexo intestinal, ou seja, ele tá ali paradinho. Quando você acorda, você já toma 200 ml de água, tá? Eu vou até dar uma sugestão. Tenta tomar água morna, tá? É excelente. Um outro ponto, rotina. Sim, a gente precisa educar o nosso intestino para evacuar. Então, horário para ir ao banheiro. Mesmo que você sinta que não vai evacuar, mas faça esse exercício. Vá até o banheiro e vai criando já na mente.
essa rotina. E, sem sombra de dúvidas, começar a reduzir alimentos que travam. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos reduzir a sobrecarga do corpo, ou seja, a deixar o corpo não ficar tão inflamado, vamos desinflamar. Então, agora que você começa a liberar o intestino, você precisa parar de inflamar o corpo. E eu vou te explicar aqui direitinho que o problema não é um alimento isolado, é o excesso e a frequência, tá? Ah, eu como muito pão, por exemplo. E isso eu percebo que mexe com o meu intestino. Não é o pão, não é o carboidrato, mas é esse alimento isolado e o excesso que você come, a frequência que você come. O nosso intestino gosta de coisas diferentes, gosta de trabalhar com outros sabores, tá? Mas eu vou explicar tudo direitinho. E o que mais inflama, tá? Nessa fase, quando o corpo está inflamado. O açúcar frequente, os ultraprocessados e excesso de farinha refinada. Você vai perceber como, se você está excedendo. O seu corpo começa a aumentar a retenção de líquido. Você fica mais inchada e mais lentidão metabólica, sabe, da comida não processar. Então, esses pontos já são um diagnóstico que você começa a identificar. Fala, poxa, eu tô inchada. Aí você já sabe que o seu corpo está inflamado, você está comendo alguma coisa que está inflamando e não está metabolizando o seu organismo, tá? Enquanto você inflama, o corpo não vai conseguir responder. E aí vamos para o terceiro passo, reconstruir o equilíbrio interno, que é o quê? A microbiota intestinal. E aqui entra algo que quase ninguém cuida, que é esse ambiente do intestino, né? A gente só estava com aquela visão, evacuou ou não evacuou, mole, duro, quantas vezes, mas a gente precisa cuidar da microbiota, da parede interna, né? Eu sempre faço assim, por quê? Porque o intestino, ele tem praticamente esse formato, né? Então, é isso que a gente precisa. E quando ele está desequilibrado, como você identifica? Mais gases, mais estufamento, mais dificuldade digestiva, aquele peso, né? E é interessante os gases, tá? Aquele gás mais barulhento, quando você faz aquele pum, né? Barulhento que todo mundo ouve, já está mostrando que o seu metabolismo não está processando carboidrato, tá? Os mais pedidos já demonstram que não está processando proteína. E aí que começa a dificuldade digestiva do corpo. Então, como você deve começar para melhorar? Incluir fibras naturais, alimentos mais vivos, né? Aquela teoria, né, que as nutri sempre falam, desembalar menos e descascar mais. Então, alimento mais vivo. Deixar os processados, os instantâneos, os embalados, tá? E ter uma rotina alimentar organizada. Isso é fundamental, né? Você ter o seu horário do café, o intervalo do lanche, o seu almoço, o intervalo do lanche, o seu jantar, a sua preparação noturna, isso é maravilhoso também, tá? Então, esse é um passo muito importante, tá? Para você aí começar a reconstruir as paredes intestinais, né? Eu falo muito sobre a regeneração intestinal.
Porque não é só limpar, né? Ah, evacuei, tá tudo limpinho. Não, precisa cuidar dessa parede. E aí vamos para o quarto passo, que hoje, olha, tem várias anotações aqui, que é fazer o corpo absorver, né? Então, mas muitas mulheres, assim, eu vejo, comem bem, tá? Mas continuam cansadas. E comem comidas naturais, né? Enfim. Mas por que isso acontece? Porque o problema, tá? Não é só alimentação, mas é a absorção. E quando o intestino está inflamado, os nutrientes, eles não são bem aproveitados. A energia, ela não é produzida como deveria. Então, sabe aquele suplemento caríssimo que você compra, aquelas vitaminas? Tudo isso não é absorvido. Porque o seu intestino está com as paredes ainda abertas, tá? Então, perde, ou seja, você não está absorvendo e, ao mesmo tempo, ó, dinheiro indo para o ralo, tá? E como você percebe isso? Isso que é importante, tá? Como você percebe que você não está absorvendo? Cansaço constante, baixa disposição, dificuldade de recuperação. Você tem aqueles... Você dorme, encostou, dorme, mas você descansou? Você acordou como? Disposto? Então aí a gente já observa que o corpo, ele não vive só do que come, ele vive do que ele consegue absorver, tá? Então isso é muito importante você observar os sintomas que você está tendo. O quinto passo, que é organizar o ritmo do corpo, ou seja, ter constância. O corpo, ele funciona com repetição, né? Por isso que a gente vê, inclusive nos treinos, né? Se você for constante nos treinos, todo dia no mesmo horário, seu resultado vai ser incrível. E nessa rotina também. Então, coloque horários específicos, rotina alimentar, hábitos consistentes, né? Não use o dia do lixo. Ah, sábado e domingo é dia do lixo. É preferível você fazer na proporção 80-20, né? Ou seja, 80% todo dia você se cuida bem, 20% você aí dá uma esquecida, né? Do que é bom, do que não é, do que você deixar o dia do lixo. Ah, hoje é sexta-feira, vou comer tudo que eu tenho direito, beber tudo que eu tenho direito, segunda-feira eu começo. Não vai dar certo, tá? Então, o erro mais comum é esse. Você começa bem e para antes do corpo responder. Então, seja consistente. E assim, o corpo, o que ele precisa? De continuidade para sair da inflamação. Tá? Por quê? Porque você está mexendo no pontinho lá que está inflamado, você está cutucando, né? É igual quando você está com uma unha aqui inflamada, você vai cutucando e aquilo vai ficando pior, né? Até aquilo se recompor. E assim é internamente no seu intestino e no seu corpo, tá? Então, eu passei para você esses 5 passos que eles são muito importantes. Anota aí e começa a praticar, tá? Mas eu quero deixar um ponto muito mais importante aqui para você, que é o seguinte: cada pessoa, cada mulher tem um nível de inflamação e tem um histórico e um ritmo diferente, né? Então, por isso, o que funciona para uma pode não funcionar para outra. E fazer sem direção, o que vai fazer? Vai atrasar todo o seu resultado, né? Então, desinflamar o intestino não é sobre uma dica. Ah, vim aqui te passar uma dica. É sobre um processo. Tá? É sobre um processo. E o processo, ele precisa de sequência, estratégia e precisa de acompanhamento. Bom, talvez, né, você já tenha tentado, já tenha começado e
parado no meio do caminho. Só que o meu convite para você é o seguinte: isso não significa que não funciona, tá? Significa que você só estava sozinho no processo e que agora você pode me chamar e eu posso te orientar de forma individual, respeitando o seu corpo, o seu momento, porque tudo envolve o emocional, o energético, o físico e principalmente o seu histórico. Como você veio gerando essas consequências de sintomas que você normalizou, que você, eu sinto isso, todo mundo sente, é só uma dorzinha, né? E aí vem a cobrança dessa mudança de fase que é a menopausa, achando que ela é a grande vilã, mas não é. Foi como eu já disse no início. É um corpo que vem com uma consequência de inflamação lá no início e que nunca foi olhado, achando que tá tudo bem e não tá. Então você não precisa mais, tá? Ficar tentando, você só precisa de um caminho. E o caminho que eu proponho para você é de desintoxicar, desinflamar, cuidar da microbiota intestinal e viver uma nova fase do seu corpo, onde o metabolismo vai ser de forma natural. Então, se fez sentido para você, me chama no direct, encaminhe essa live para outras pessoas que estão com o mesmo sintoma, que a gente vai conseguir aí regenerar o seu intestino de forma natural, com as nossas técnicas aqui integrativas. Forte abraço para vocês e que vocês tenham aí um excelente dia.